Atenção! Começa agora uma teleaula de gestão de pessoas do curso Profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 6. Bons estudos! Eu sei que é preciso planejar, pensar com antecedência, programar as ações. Eu sei quando planejar, eu tenho um objetivo que envolve várias pessoas e são necessárias ações complexas que exigem a orientação e organização das atividades. Eu sei como planejar, formular objetivos, saber onde se quer chegar. Sei que é preciso preparar a ação, definir estratégias, recursos, pessoas envolvidas, prazos e ainda executar e avaliar o processo e os resultados. Por que planejar é necessário? É bom planejar para sair tudo, para sair organizado, né, as coisas. Sem o planejamento, você não tem o controle e um direcionamento das ações, das atividades que estão sendo realizadas. A pessoa fala assim, mas é só uma demão para a parede ficar limpa. E depois você pinta 3 vezes, ele quer a quarta, quinta, sexta. E aí que o planejamento se estoura. Eles são adeptos do planejamento e fazem muito bem se felicitar. Mas isso é só o começo. Agora me diga, como tudo o que foi pensado com antecedência vai ser posto em prática? Como serão avaliados os resultados? Ficaram interessados? Então muita atenção à nossa teleaula. Hoje vamos ver o que deve ser providenciado para a realização do que foi planejado. Vamos saber a importância da indicação de um responsável pela execução do planejamento, que acompanhe o trabalho de todos. Vamos ver o que fazer se a execução do planejado não estiver surtindo o efeito esperado. E por fim, vamos aprender o que deve ser levado em consideração na hora de avaliar os resultados. Numa gravação, para que tudo saia como planejado, é preciso providenciar um monte de coisas. E a maioria dessas coisas acontece por trás das câmeras. O que está por trás da execução bem-sucedida de uma ação planejada? Para responder isso, melhor pensar num exemplo de uma ação planejada. Você se lembra da última teleaula? Everton é o administrador de uma assistência técnica de refrigeração e planejou uma ação com o objetivo de atender chamados para manutenção corretiva no prazo máximo de 24 horas. Para a realização do que foi planejado, foi necessário providenciar os recursos e orientar os envolvidos, principalmente aqueles que não participaram do planejamento. Só assim todos podem realizar o que está sob sua responsabilidade dentro dos prazos previstos. Mas em algum momento, Everton teve a seguinte dúvida: alguém da equipe deve ficar responsável pelo acompanhamento do trabalho de todos? Eu já participei de uma ação onde não havia nenhum diretor ou uma pessoa responsável pelo planejamento e eu tive que tomar decisões referente ao andamento desse planejamento para que houvesse êxito e sucesso. E graças a Deus ocorreu tudo bem. Eu já participei de um projeto, não tinha um responsável, então com isso não tinha uma direção, porque era um querendo fazer uma coisa e o outro querendo fazer outra. Então não tinha aquela pessoa responsável para pôr as diretrizes do projeto. Eu trabalhava numa universidade no Rio de Janeiro que a gente queria abrir um instituto e aí fizemos o termo de abertura do instituto, era um instituto de tecnologia e esse instituto não aconteceu porque não foi apontado um responsável para o desenvolvimento do projeto. Alguém tem dúvida sobre isso? Não. Tem que ter um responsável para acompanhar o trabalho de todos. E o que este responsável tem que fazer? Ele tem que verificar se o que foi determinado no planejamento está sendo realizado conforme o previsto. Tem que avaliar se os resultados parciais estão sendo satisfatórios. E tem também de verificar o cumprimento dos prazos. Precisa de um responsável pela execução do planejamento.
Ele deve verificar se tudo está andando conforme o previsto. Deve avaliar se os resultados estão satisfatórios e deve verificar o cumprimento dos prazos. Ok, é isso mesmo. Tá tudo em cima. E se as coisas não saírem conforme o planejado? Como assim? Como assim? Assim, como tantas vezes acontece. Se o que está sendo realizado não corresponde àquilo que foi planejado, o envolvido deve ser orientado para executar sua parte de acordo com o que foi combinado. O planejamento, ele comporta mudanças. As coisas mudam, os processos conforme vão acontecendo, quer dizer, conforme as ações planejadas vão sendo desenvolvidas, as coisas vão mudando. Existem pessoas que interferem no processo, existem circunstâncias econômicas, quer dizer, os planejamentos precisam, na verdade, serem ajustados às realidades com as quais eles se deparam. Tanto que, em geral, se recomenda que você sempre tenha um plano B, um plano que você possa estar desenvolvendo, né? Faz parte do ciclo identificar mudanças, incorporar essas mudanças que são necessárias e fazer as ações necessárias para que essas mudanças incorporadas ao planejamento original deem certo. Vamos pensar um pouco. O que fazer se na hora da implementação as coisas não saem como previsto? O formulário que Everton e sua equipe criaram para o registro de chamados está com pouco espaço para as informações sobre o atendimento solicitado. Ora, o planejamento não deve ser rígido. Se algo não está dando certo, tem que mudar. No caso, mudar o formulário. Mas poderia até ser mudar uma estratégia. O importante é avaliar se as ações planejadas estão levando aos resultados previstos. Se não estão, tem que mudar. Você fez um planejamento, você tinha um objetivo, você definiu estratégia. Providenciou recursos, você orientou os envolvidos. Organizou as ações e colocou tudo isso em prática. Parabéns! Você implementou o que foi planejado. E agora, o que fazer? Comemorar? Opa! Mas será que não vem alguma coisa antes? Avaliação dos resultados. Na avaliação dos resultados, é preciso levar em consideração não só o que foi planejado e realizado, mas o que ocorreu neste meio tempo e o que pode ter influenciado os resultados, positiva ou negativamente. O objetivo determinado por Everton em seu planejamento foi alcançado: atender às solicitações num prazo máximo de 24 horas. Mas ele percebeu que isso aconteceu não porque o serviço ficou mais rápido e eficiente, mas porque o número de solicitações diminuiu. Everton foi atrás das razões deste fato e descobriu que seus principais clientes tinham comprado equipamentos novos e que, por isso, o número de pedidos de manutenção tinha diminuído. Ou seja, os resultados satisfatórios não aconteceram em decorrência das estratégias de ações planejadas e implementadas, mas em decorrência de uma variável externa. Mesmo que a ação tenha dado certo, é importante você avaliar e você poder até mensurar essa ação. Por quê? O fato dela ter sido positiva não impede que de uma próxima vez ela seja realizada de uma forma melhor ainda. A partir do momento que você faz a avaliação, você poderá detectar melhores caminhos, outras alternativas, em termos de custo, em termos de tempo, em termos mesmo de energia que você despendeu para realizar essa ação. E se as coisas não dão lá muito certo, o que fazer? Quando o objetivo não é alcançado, a gente também tem que avaliar. Claro, tinha que avaliar se o objetivo era realista, se podia ser alcançado no contexto do trabalho. Tem que ver se as estratégias eram as mais adequadas. Tem que avaliar se os recursos eram suficientes e adequados. A gente tem que avaliar se o pessoal envolvido era capaz de realizar as atividades de sua responsabilidade. E tem que avaliar se os prazos previstos eram suficientes. Percebeu? São os mesmos itens do planejamento. Objetivos, estratégias, recursos, pessoal e prazos. Na hora de avaliar por que não deu certo, tem que ficar de olho neles. Vamos pensar um pouco.
E se o desfecho do planejamento feito por Everton fosse outro? Se o objetivo de atender em 24 horas não fosse alcançado? A razão do insucesso seria com certeza um erro de planejamento? Não necessariamente. Vamos imaginar que os principais clientes de Everton fizeram pedidos de manutenção ao mesmo tempo, como nunca tinha acontecido. Além disso, apareceram novos clientes e um dos técnicos do atendimento ficou doente. Pronto, o objetivo ficou inalcançável. Todo o resultado proveniente de um planejamento, que pode ser em termos positivos como negativos, dependendo da situação externa, produz para quem está planejando uma situação de aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Que em experiências futuras você acessa esse resultado anterior e extrai daí experiências que podem contribuir com uma nova ação de um novo planejamento. Minha avaliação é que nossa teleaula caminhou conforme o planejado até aqui. Agora é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Hoje vimos o que deve ser providenciado para a realização do que foi planejado. Ficamos sabendo a importância da indicação de um responsável pela execução do planejamento que acompanhe o trabalho de todos. Vimos também o que fazer se a execução do planejado não estiver surtindo o efeito esperado. E, por fim, aprendemos o que deve ser levado em consideração na hora de avaliar os resultados. E aí, você já tem uma ideia de como um planejamento é posto em prática? Já domina a avaliação dos resultados? Já sabe tudo sobre planejamento? Calma, pessoal, dá um tempo. Você sabe o que tem que fazer, né? Tá tudo no planejamento. E a estratégia é estudar. Até a próxima. Bons estudos!